Bom, assisti a Odisseia do Nolan, depois de fazer várias reações a trailers aqui, falar sobre o texto propriamente de Homero, o contexto de recepção ao longo de milênios desse texto, variadas interpretações. Agora assisti essa interpretação do Nolan para o cinema e tá bem fresco na cabeça, ainda estou processando algumas coisas, pretendo assistir mais algumas vezes o filme, mas já tenho algumas opiniões. Vou trazer três pontos que eu achei positivos, três pontos que eu achei negativos e um ponto que joga a balança para um lado ou para o outro. Que aí eu vou falar se eu achei no geral o filme bom ou não. E esse vídeo não tem spoiler, tá? Ele não tem spoiler do filme do Nolan, das soluções específicas, criativas de roteiro do Nolan, mas eu vou falar da história básica da Odisseia aqui. Pode ser um spoiler desse texto de quase 3.000 anos, para quem não assistiu o vídeo ainda no canal que faz o spoiler de ponta a ponta, né? Um resumo da Odisseia em um pouco mais de meia hora. Mas enfim, o que eu achei do filme do Nolan? Então, primeiro ponto, que eu achei um ponto positivo e que já estava anunciado no trailer, né? Quando anunciaram, falei isso aqui já no canal algumas vezes, quando anunciaram que o Nolan ia fazer um filme da Odisseia, eu achei genuinamente que seria uma adaptação para um contexto recente, moderno. Tipo assim, igual tem o E aí, meu irmão, cadê você? Dos irmãos Coen, que pega elementos da Odisseia e coloca ali nos Estados Unidos no século XX. Eu achei que seria algo mais ou menos assim, algo inspirado pela Odisseia, mas não exatamente se passando por volta ali da Idade do Bronze. E aí, quando eu descobri que era um filme histórico, eu pensei, pô, o Nolan vai tirar tudo que é fantástico do filme e vai fazer uma espécie de Troia lá de 2004 com o Brad Pitt, né? Que não tem os deuses, não tem os elementos fantásticos. E não é o caso. Nos trailers já nos trailers já apareceu o Ciclope, já apareceu os Lestrigões, que são criaturas muito grandes também, sobre-humanas, e no filme tem muito mais ainda disso. Então fiquei muito satisfeito disso, de Circe e a transformação de soldados em porcos acontecer, do monstro de Sila, ou da Sila, né, o monstro de 6 cabeças aparecer. Enfim, vários elementos do texto original de fantástico, de sobre-humano, de escandaloso para a mentalidade, a sensibilidade moderna, aparece. Mas, e aí é o segundo ponto, que já é um ponto negativo, aparece de uma forma assim econômica, para dizer o mínimo, com a exceção da Circe. Eu não vou entrar especificamente, porque de novo eu não quero dar spoiler do que foram soluções inovadoras do Nolan especificamente. E é o caso da Circe. Mas a Circe está excelente, totalmente diferente do texto original, mas muito bom no filme. Agora, a Scylla tá feia, os Lestrigões, bonecões de massa, assim, genérico do Power Rangers. Tipo assim, em termos de design de personagem, de concepção visual e de complexidade do personagem, o Ciclope, por exemplo, tá interessante visualmente, tá interessante sonoramente, o clima das cenas do Ciclope é muito, muito bom, muito bem feito, mas o personagem em si, o Polifemo, eu acho que o nome dele talvez nem apareça no filme, é muito pobre. E é um elemento riquíssimo no texto original. Então, tipo assim, eu não tenho nenhuma pretensão, nenhuma cobrança em relação. E quem sou eu também, né, pra ter. Mas eu não tenho nenhuma cobrança, nenhuma expectativa de fidelidade do filme em relação a detalhes da história. Mas, pô, o Ciclope, ele, tipo assim, é tão bom no original. As cenas do Ciclope são tão boas que tava fácil de adaptar e foi desperdiçado. Então, assim, o ponto positivo é que estão lá os elementos sobre-humanos, mas um primeiro ponto negativo é que o Nolan parece que não era o que interessava ele, estava mais interessado na psicologia ali da viagem de retorno, da obsessão com a casa, da relação com a guerra, de conflitos internos, e ele, tipo assim, tinha que colocar as coisas fantásticas e acabou colocando de uma forma assim, sem investir muito criativamente na coisa. Terceiro ponto, que é um ponto negativo também, esse também já estava antecipado no trailer, e no filme ele só piora, que é a aparência do Agamenon. O personagem do Agamenon, de uma forma geral, que é o líder máximo dos gregos, que não é tão máximo assim no texto original, não importa muito o texto original, mas no, na, na- no filme do Nolan, ele é tão exagerado
que quando começaram a aparecer as imagens, visualmente já foi feio, né? O pessoal falou de Batman harmonizado, que a armadura dele tinha um aspecto de pintura fosca de carro de luxo, sei lá, alguma coisa assim que não tinha na época. Repito, pra mim, se eu já falei nesse vídeo, né? Mas se eu não falei, eu falei em vários outros. Menor problema do Nolan não ser preciso historicamente, considerar as últimas descobertas da arqueologia, não me importa nem um pouco. Então, eu não critico o visual do Agamemnon, assim como eu não critico o visual dos Lestrigões, que tem umas armaduras meio medievais, eu não critico por causa de falta de precisão histórica. Eu acho, a partir da minha visão estética de hoje, moderna, feio. Só isso. E o Agamemnon, ele é tosco, a armadura, um capacete grande demais, meio solto na cabeça, e o tom, tipo assim, eles forçam tanto a barra pro Agamenon ser um grande rei, um tirano, uma sombra que se projeta e todo mundo já se curva. Eles fazem isso no filme, se curvam diante do Agamenon, falam My Lord. Tipo assim, que é ridículo. E nada disso se sustenta, porque o personagem é absolutamente vazio. Ele só tem o visual. A única forma de sustentar a imagem do grande Agamenon é visualmente. E o visual dele é um Robocop tosco. E então, assim, muito ruim. Tem uma cena que é uma das melhores cenas do filme, quando eles estão, melhores momentos do filme, quando eles estão invadindo Troia, né? Claro que isso é distribuído no filme cronologicamente, ele tem toda uma temporalidade própria, mas tem um momento em que eles estão invadindo Troia que a coisa tá crescendo, eu tava sendo carregado, assim, magicamente, transportado, tava imerso naquele mundo, e aí abre o portão e o Agamenon resplandecente lá me tirou cortou totalmente o barato na hora. Então, assim, achei que foi muito um erro grosseiro, assim, totalmente desnecessário do filme. De novo, pensando nas minhas sensibilidades, né? Assim, pode ser que tenha agradado alguma parte do público, mas eu acho que é uma parte pequena. Então, o personagem e a aparência do Agamenon, muito ruim. Agora, falando de aparência, uma parte muito boa é a aparência da Atena, da deusa Atena, não, que é a Zendaya, né? Zendaya. Não conheço a atriz, eu sei que o pessoal tem gente que gosta, tem gente que não gosta por razões políticas até. Tá no Homem-Aranha, eu acho, algum Homem-Aranha. Ou só assisti o Homem-Aranha do Tobey Maguire, depois eu não vi o com o Andrew Garfield, não vi o com o Tom Holland, não conhecia, não conheço a Zendaya. E não é visualmente falando, assim, quando eu falo que é visualmente muito acertado, não estou falando especificamente da atriz, nem do visual dela. Mas é o fato da deusa Atena ter aquela aparência especificamente, a razão pela manifestação de Atena ser aquela, que Atena é uma personagem que aparece no texto original de Homero várias vezes como outros, na forma de outros personagens, ela se metamorfoseia, né? Na forma do mentor, de vários personagens, e a forma verdadeira de Atena aparece até no finalzinho da Odisseia, quando ela aparece de uma forma realmente terrível para forçar os adversários do Odisseu, depois que ele matou os pretendentes, a família dos pretendentes que foram mortos, a não se vingarem e forçar uma trégua ali, né? Eu vou até voltar nesse ponto. No último ponto, eu vou voltar nessa questão da aparência do sagrado e dos deuses. Mas no caso específico de Atena, ela ser aquela menina, né, aquela mulher que é interpretada pela Zendaya, é fantástico, é um negócio que não está em nenhum texto antigo, não está na Odisseia do Homero, mas é uma sacada do Nolan que eu achei brilhante e foi o momento em que eu segurei fortemente para não derramar lágrimas ali e falhei. Eu consegui segurar as lágrimas na cena da morte do Argos, né, do cachorrinho, mas nessa realmente me pegou assim de jeito. Foi um momento quase estático, místico, assistindo o filme, uma sensação de ter sido elevado a um nível superior de acesso à realidade, percepção da verdade com V maiúsculo, que acontece às vezes, né, por uma graça e por boa capacidade também de diretores, quando eu estou assistindo alguns filmes, e foi o caso. Então só por isso para mim já valeu o filme, mas eu vou voltar a falar um pouco mal do filme ainda. Mas então gostei muito da solução visual para Atena e do significado da aparência da Atena no filme. Outro ponto positivo que eu achei, então 3-2 agora, né?
Outro ponto positivo que eu achei foi as estratégias em geral do Nolan para concentrar o filme, condensar, coagular o filme e tornar possível representar bem a Odisseia em menos de 3 horas. Não muito menos de 3 horas, mas menos de 3 horas. E o exemplo que eu pegaria para isso, para mim ficou muito bem feito, muito bem pensado, foi a Calypso, que é uma deusa, né, uma ninfa que o Odisseu passa 7 anos com ela na ilha. E antes disso, tem um episódio que não tem nada a ver com esse, que é Odisseu na terra dos lotófagos, que são os comedores do fruto do lótus, que é uma planta mística, não tem nada a ver com o lótus botânico real, né? Mas é um tal de lótus que produz um fruto, eles comem esse fruto, pessoas nessa região comem esse fruto, e isso tira totalmente a vontade de voltar para casa, te mantém totalmente preso naquela situação presente, sem qualquer perspectiva outra de futuro ou de desejo, de ambição. É uma coisa que te deixa atordoado, uma espécie de opioide, assim, sei lá, eu penso nos lotófagos, eu penso naquelas cenas do pessoal deitado naquelas camas consumindo ópio, que lembra, inclusive, um filme do Nolan, que não é esse, que é A Origem, né? Que tem um pessoal lá que mexe com os sonhos e alguns usam isso de forma escapista total, como uma droga mesmo. Então, os lotófagos são mais ou menos isso. E depois da Calypso, tem os feácios, que são um povo. Os lotófagos não estão no filme, tá? Depois da Calypso tem os feácios, que também não estão no filme, que é a corte ali de pessoas que recebem muito bem o Odisseu, com jogos, cerimônias e tal, e ele conta a história, tudo o que aconteceu antes dele chegar na ilha de Calypso, porque a Odisseia começa com Calypso, então tudo que você ouve disso sobre antes é flashback, e esse flashback acontece principalmente ali na corte dos feácios. No filme, o Nolan pegou essas três coisas e concentrou na Calypso. Então a Calypso, ela, assim, essa aqui é uma coisa específica do filme do Nolan, mas não é um spoiler propriamente, porque isso é dado já de cara. Mas a Calypso, ela usa o Lotus para um certo efeito, que aí eu não vou entrar em detalhe, que eu achei muito interessante também, criativo, do porquê que o Odisseu ficou tanto tempo ali com ela, e coloca também a Calypso como a pessoa que ouve os flashbacks do Odisseu, em vez dos feácios. E funciona muito bem. Não faz falta nenhuma os feácios, não faz falta nenhuma os lotófagos, e torna mais interessante a passagem de Odisseu pela ilha de Calypso. A motivação para ele contar para ela também, enfim, a ver com processamento de memória, muito bom. Achei muito boa essa parte da Calypso. Sensacional. Uma parte negativa é que, agora empatando 3-3, é que se é, tem muitos momentos bons de telescoping, né, de condensação, de pegar muito e colocar em pouco, como esse da Calypso, tem uns momentos que são desnecessários, assim. Tem coisas que são desnecessárias que são legais, mas tem coisas que são desnecessárias que realmente é só gordura ali, excessivo, prejudica o filme, e principalmente no final do filme, o Odisseu entra num discurso que poderia ser uma voz em off do Morgan Freeman, fazendo reflexões ali, tipo assim, hoje aprendemos que tal, que o passado nos ensina que, mas ele coloca na boca do próprio Odisseu, então fica totalmente inverossímil, tipo, o discurso que ele está fazendo sobre preservação de cultura em escrita, um retorno à civilização, perspectivas, né, de recuperar a civilização, para onde estamos indo. Tipo assim, isso já estava feito, muito bem feito no filme. O filme, claramente, de ponta a ponta, a parte da reflexão, a guerra em si, né, as interpretações sobre a guerra, a relação ali do pai e filho, vários elementos conversam muito bem com o nosso tempo. Estão adaptados ao nosso tempo. O Odisseu, ele é um veterano de guerra. Quando você fala assim, veterano, é a imagem mesmo do veterano assim de guerras recentes dos Estados Unidos, principalmente, com transtorno de estresse pós-traumático. Essa é a figura, não é o veterano dos tempos da Idade do Bronze, é o veterano das guerras recentes. Então isso fica claro no filme, não precisa de nenhum discurso explicando isso. Então, assim, é uma didática excessiva em alguns momentos, principalmente nesse momento final, que também tira da imersão. De novo, é como poderia colocar um narrador em off ali, ficaria ruim, mas ficaria pelo menos mais crível do que o Odisseu
fazendo esse discurso, não tem nada a ver com o enredo do filme, né? Tava não dito muito bem, e aí quando é dito fica tosco. Então, assim, um ponto negativo. Então, 3-3, né? E aí o ponto derradeiro, o voto de Minerva, o voto de Atena, para manter a coerência aqui com a mitologia grega, para decidir por um lado ou por outro, é o seguinte ponto. É o ponto de como que os deuses são representados no filme. Eu falei do sobre-humano, mas eu estava falando mais dos monstros e tal. Como é que os deuses são representados no filme? Não são, mas são. Eles estão presentes, mas talvez não estejam. É, Você percebe os deuses, mas será que eles estão lá de fato? E as pessoas, e isso é importantíssimo e assim inegociável, as pessoas do mundo do filme creem nos deuses, tentam aplacar a ira divina, fazem sacrifícios. Mas assim, será que aquilo é uma interpretação da realidade deles? Ou é de fato a realidade objetiva concreta? Então, assim, fica essa pulga atrás da orelha. E eu diria que o espaço para essa interpretação de que os deuses não estão lá é pequeno, mas é possível. E eu achei isso interessante. Então, quem que faz Zeus no filme? O trovão, o céu. Quem que é? Qual é o ator que personifica Poseidon? Ninguém. O mar revolto, a tempestade, o medo de lançar-se no mar, a imprevisibilidade, a vontade, a personalidade, a ira do Deus, os jogos que os deuses fazem com os mortais, a incerteza da sua relação com os deuses. Tudo isso é realmente realista, para usar uma palavra que não seja melhor. Mas ela, acho que ela reflete muito bem a sensação do contato com o sagrado, não só moderna, mas antiga também. Porque no texto original de Homero, aos poucos eu vou desempacotando um pouco mais esse ponto, no texto original de Homero, os deuses são bastante humanos. Eles falam, né? Eles conversam uns com os outros, eles fazem piada uns com os outros, eles têm rixas, eles lutam, eles se disfarçam entre os humanos, têm vontades, vícios, virtudes. E isso não é esquisito, às vezes, só para a sensibilidade moderna. Os antigos criticaram Homero, alguns autores antigos, filósofos até antes de Platão, o próprio Platão faz isso, mas antes de Platão mesmo há críticas a Homero e à poesia épica em geral, como tratando os deuses como pequenos demais, imperfeitos, demasiadamente humanos, né? E de fato é assim, Homero. Homero não é piedoso ao ponto de evitar comparações dos deuses com os mortais. Ele, sem o menor pudor, diz que a fulana, uma mortal, é bela como Afrodite, ou que algum guerreiro muito forte, muito hábil, é igual de Ares, né, o próprio deus da guerra. Então os humanos e os mortais estão bastante próximos na Odisseia, mas não necessariamente na mentalidade antiga como um todo. E o Nolan, ele é totalmente não homérico na expressão dos deuses, na representação dos deuses. Ele é muito mais dos partidários anti-Homero, muito mais do lado de se eu não me engano, o Xenófanes, que é um filósofo que fala que, por exemplo, os cavalos, se tivessem deuses, se pudessem desenhar os seus deuses, desenhariam os deuses como cavalos, com quatro patas, né? Então, o fato de existir essa crítica antiga que os deuses estão sempre mediados, o sagrado exista ou não, está sempre mediado pela capacidade de percepção humana e pelo que é a experiência humana. Então a gente humaniza os deuses porque somos humanos. Isso é uma coisa que já aparece na antiguidade e isso está presente no filme do Nolan. De uma forma discreta, não sei se muito intencional, se eu posso estar talvez projetando um pouco, mas assim, eu achei isso positivo no fim das contas, né? Desempatando 4-3, eu achei positivo que os deuses não tenham atores que os interpretem. Ah, mas Atena tem, não tem? Talvez não. Eu não vou entrar aqui para não dar spoiler. Mas assim, como o próprio Homero diz, e aí até se afastando um pouco de outros momentos do texto homérico,
Ele diz: terríveis são os deuses quando se manifestam às claras, né? Então, quando um deus mostra a sua verdadeira aparência, é absolutamente aterrorizador, aterrador, né? Porque é incomensurável com a experiência comum, ordinária. E esse terror ele pode ser muito melhor representado, muitas vezes, por um trovão, um ambiente, uma situação, do que por um ator bem vestido ou com CGI em volta. Então acho que a decisão de não usar atores pagos para fazer os deuses foi muito acertada, né? Para não dar aquela. Bom, assista, se você já assistiu Jasão e os Argonautas, é claro, a gente tá em outros tempos aqui, né? Mas tem o filme Jasão e os Argonautas, que você pega os deuses, é ridículo. Tipo assim, de novo, é claro que é outro momento do cinema. Mas os esqueletinhos de Jasão dos Argonautas é muito legal. O dragão que protege o Velocino de Ouro é muito legal. Mas os deuses, eles matam qualquer tipo de divindade. Sendo atores simples ali, vestido de Zeus, sentado, não passa nem nada de divino. No Nolan, não. Os deuses passam, sim, algo de divino. Ainda que talvez não estejam lá. Enfim, isso aí tem que assistir o filme para vocês comentarem aí. Quem já assistiu já comenta que você acha em relação a isso, né? Se eu estou muito maluco ou se faz sentido. Mas então, assim, no geral, achei um filme bom, eu gostei do filme. Eu tô ainda um pouco confuso, porque eu tinha uma expectativa muito baixa inicialmente, e depois eu criei uma antecipação muito grande por fazer conteúdo para o canal aqui. Então eu acabei assistindo o filme meio que lançado de expectativa em expectativa, e não consegui fruir o filme com tanta naturalidade. Então eu pretendo assistir mais vezes. Mas assim, provisoriamente são essas as minhas impressões sobre a Odisseia do Nolan. Gostei do filme, não é o meu filme favorito do Nolan, gostaria que fosse. Gostaria que fosse meu filme favorito dos últimos tempos, não é. Eu prefiro Os Colonos, por exemplo, o filme chileno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas fica a recomendação aí aleatória. Foi o filme mais impactante que eu assisti nos últimos tempos. Mas nada a ver a comparação e eu encerro por aqui, que eu já estou começando a falar coisas aleatórias e esse vídeo não vai ter edição. Beleza? Mas assista, vale a pena assistir. A questão financeira, cinema é caro, IMAX mais ainda, mas se você tiver o dinheiro, vá. Porque, enfim, vale a pena. E aí volte aqui nos comentários quem não viu ainda. E comente quem já viu, comente. E é isso. E leia, pô, leia Homero. E quem tá assim nesse papo de, mas não é igual Homero, não é a mesma coisa de ler o poema homérico, faça o seguinte, leia o Homero, esqueça o filme. Você quer a sensação de ler Homero? Leia Homero. Precisa de Nolan, né? Mas se você quiser ver uma adaptação, assista o filme do Nolan que vale a pena, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!